João 4, 31 ao 36. E entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Então os discípulos, porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos ou as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Você pode dizer amém? Diga comigo: Senhor, em 10 minutos, faz na minha vida um milagre para a minha vida toda. Amém. Irmãos, o ministério de Jesus começou a crescer, desponta e ganha fama. Consequentemente, também ganha inimigos. E ele começa a ser perseguido pelos fariseus e saduceus de toda a região de Jerusalém. Por conta disso, o texto menciona, no versículo 3, que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. E o versículo de número 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Esta expressão, era necessário, não se deve a uma questão geográfica. Jesus tinha outros caminhos para ir à Galileia sem passar por Samaria. A expressão era-lhe necessário deve-se à universalidade do Evangelho. Todos os povos precisavam ser alcançados pelo Evangelho. Todos os povos precisam ser alcançados pelo Evangelho. E quando Jesus para em Samaria, junto ao poço de Jacó, ele desenvolve com uma mulher samaritana um diálogo de ordem, de caráter evangelístico. Nós conhecemos um pouco daquele diálogo de Jesus com aquela senhora. Quando os discípulos chegam, visto que eles haviam ido comprar o que comer, e encontram Jesus conversando com uma samaritana, e considerando que judeus e samaritanos não se comunicavam, principalmente um homem com uma mulher, eles estranham e começam a dizer a Jesus: nós trouxemos comida, vem comer logo. De repente Jesus diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Com esta expressão e com os versículos que nós lemos, Jesus começa a nos ensinar 3 formas sob as quais Deus quer que enxerguemos a obra missionária. 3 perspectivas de Deus sobre a obra da evangelização. E são essas perspectivas que eu quero compartilhar contigo nesta noite, e que a nossa visão de evangelismo sofra uma alteração, passe por uma alteração poderosa. Antes, porém, deixa eu te dizer uma coisa, antes de falar das 3 perspectivas de Deus para nós sobre a obra missionária, é que quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, tem 2 coisas que me chamam muito a atenção. A primeira é que Deus sempre investiu em missões. Ele sempre levantou homens e mulheres para representá-lo na terra, onde quer que chegassem. Porque Deus tem interesse de ser representado por aqueles que professam o seu nome. Vamos começar falando de Abraão. Sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Onde Abraão passava, Deus ia sendo conhecido.
O Êxodo é uma ação missionária onde os hebreus iam passando, Deus ia se tornando conhecido. Todo o relato bíblico é uma revelação de Deus se manifestando aos homens para tornar-se conhecido dos homens e salvá-los. No Novo Testamento, a igreja primitiva é uma igreja que investe em missões. Jesus declarou: ide por todo mundo. Esta é uma ordem de Jesus para nós. E eu disse hoje pela manhã que você não encontra na Bíblia Jesus dando ordens muitas vezes. Jesus ensina leis espirituais, princípios espirituais, nos traz o projeto da salvação. Poucas vezes você encontra Jesus usando um termo imperativo. Mas quando ele fala de missões e de discipulado, não é apenas uma orientação, não é um pedido, é uma ordem. E ele diz: ide por todo mundo e pregai. Depois ele diz: ide e ensinai. Então, evangelizar e discipular é um mandamento. Diga comigo: evangelizar é um mandamento, discipular é um mandamento. Vira para o teu vizinho e diz para ele: obedece. Agora, segunda coisa que me chama muito a atenção na Bíblia acerca disso é que Deus ama pessoas. Vou repetir: Deus ama pessoas. Vou dizer só mais uma vez que quase ninguém entendeu. Deus ama pessoas. Todo o plano de Deus na Bíblia é para salvar. Tudo que Deus faz na Bíblia é para salvar. A salvação é tão parte do plano de Deus e tão prioridade no plano de Deus, que é o único milagre na Bíblia que se registra que provoca festa no céu. Quando há salvação de almas, quando pecadores se arrependem, anjos celebram diante do trono de Deus. Agora vamos entender como o Senhor quer que nós vejamos a obra missionária. Primeiro, com uma visão que exige, como uma obra que exige prioridade. Deus quer que nós vejamos missões como uma obra que exige prioridade. Diga comigo: prioridade. Sabe o que isso significa? Que tudo e qualquer coisa pode esperar. Um pecador pode não ter mais do que 1 minuto de vida. Então nunca perca a oportunidade de dizer a alguém: Jesus te ama. Os discípulos dizem para Jesus: come. E ele diz: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Quando os discípulos ouvem isso, eles perguntam: alguém porventura teria trazido comida para ele aqui, em Samaria? Aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo é: evangelizar essa mulher samaritana, alcançar a alma desta mulher, é mais urgente do que a minha necessidade vital de alimentação. Ele está estabelecendo uma visão de prioridade para a obra missionária. E Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, via missões acima da sua própria vida. Em Atos 20 ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Quando o Senhor chamou a Abrão, ele disse para Abrão ver missões acima dos seus vínculos afetivos. Sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Ou seja, a minha prioridade é você ir onde eu pretendo que você vá. Isso significa entender que evangelismo, missões e reino de Deus é uma prioridade na nossa vida. E é preciso que nós tomemos atitude da evangelização como prioridade, como de fato ela é e deve ser. Uma igreja não é igreja se ela não evangeliza. Uma igreja não é igreja se ela não faz missões. Uma igreja não é igreja se Jesus não salva almas dentro dela. Uma igreja não é igreja se ela não consolida, se ela não discipula, se ela não agrega as pessoas que nela se convertem. Você está me entendendo? Diga amém. Segundo lugar, Jesus quer que nós vejamos missões, em primeiro, como uma obra que exige prioridade. Em segundo lugar, como o desafio de
cada oportunidade. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus está dizendo, vocês estão esperando 4 meses para colher trigo. Eu estou dizendo a vocês que a hora de colher almas é agora. Levante os olhos, e quando eles olham, os samaritanos já vêm subindo, correndo ao encontro de Jesus. Ele está dizendo, não perca uma oportunidade de falar da salvação para um pecador. Abrace cada chance que você tiver. Às vezes nós viajamos de ônibus, uma viagem de horas, e as pessoas que sentam do nosso lado, nós falamos de política, de futebol, de corrupção, mas não falamos de Jesus. A gente fala da tinta do cabelo, do esmalte da unha, do que mais? Do emprego que a gente tem, que mais? De a marca que você representa, mas não falamos de Jesus. Jesus está dizendo, evangelizar é uma oportunidade que não pode ser perdida. Cada oportunidade pode ser a última, cada momento pode ser o único, e você não pode deixar passar. É isso que ele está dizendo. Então, abrace cada oportunidade, evangelize em cada oportunidade. Deus quer lhe usar na obra. E o interessante é que você não precisa ser chato para falar de Jesus. Vai haver sempre um gancho, numa conversa, haverá sempre um gancho, uma oportunidade, uma chance de você lançar a Deus, apresentar Jesus, e aos poucos a semente vai sendo lançada. E pode deixar quieto, porque Paulo planta, Apolo rega e Deus faz crescer. A minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. Nenhuma palavra dita do Evangelho, eu tenho mais 1 minuto dos 10 que te pedi, nenhuma palavra dita do Evangelho se perderá. Eu lembro que eu saí daqui uma certa feita para pregar em Ubaitaba. Muita chuva, perto de Gandu. E quando eu cheguei em Ubaitaba chovia muito, e quando eu cheguei no local do evento eu não sabia, era um evento pago, e eu fiquei meio consternado. Eu pensei que eu estava indo para uma cruzada, e eu fiquei meio mordido. Mas como choveu muito, não deu quase ninguém no evento. Devia ter umas 70, 80 pessoas no auditório que cabia 1000. O cantor disse que não ia cantar porque não tinha público, e não cantou mesmo. E aí me veio o microfone para eu pregar, e eu preguei. Mas eu preguei como se fosse a última pregação da minha vida. Eu preguei. Mas não tinha ninguém para aceitar Jesus. Eu fiz o apelo, mas não tinha ninguém. E eu fiquei tão chateado que quando terminou o culto, eu entrei no carro e vim embora sozinho. 300 quilômetros. Muita chuva. Uns 2 anos depois eu fui convidado por um pastor para ir pregar numa igreja em Ubaitaba. E eu fui. E quando terminou a pregação, me procurou um irmão e disse assim, o senhor lembra daquele dia que o senhor veio pregar aqui num clube em Ubaitaba, que estava chovendo demais? Eu disse, lembro. Ele disse, eu era alcoólatra. Eu estava bêbado, caído na calçada. Eu não tinha perna nem para levantar para tentar entrar, mas ouvi sua pregação toda. Ele disse assim, eu lembro que quando o senhor fez o apelo, lá dentro ninguém se converteu, mas eu levantei minha mão do lado de fora e aceitei a Jesus. E eu sou crente e obreiro dessa igreja. Nunca uma palavra do Evangelho que você lançar vai se perder. Nunca. Nunca uma palavra do Evangelho que você lançar se perderá. Ela vai gerar resultado, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode dar glória a Deus? Em último lugar, o Senhor quer que nós vejamos missões como um investimento para a eternidade. Ele diz em João capítulo 4, versículo 36, aquele que planta e o que semeia acumulam frutos. É isso mesmo, versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem. Presta atenção. O carro enferruja, a casa envelhece, a roupa rasga, o sapato gasta,
O diploma só é útil na área para a qual ele foi direcionado. E depois que se parte para a eternidade, ele não serve mais para nada, a não ser para fazer história. Mas almas nos acompanham para a eternidade. Aí tem um hino da harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias para o Senhor me apresentar. Ou seja, o maior investimento que nós podemos fazer é em vidas, em almas. E só a eternidade revelará a grandeza do resultado do seu investimento no evangelismo, em missões, de uma palavra que você deu de vida para alguém, de um laço que se quebra, de uma vida que é salva, de uma armadilha do diabo para destruir alguém, e que a sua palavra da parte de Deus pode romper uma sentença e salvar uma vida, porque Jesus é bom. Amém? Nós precisamos olhar para missões como uma obrigação nossa, como um dever nosso. Eu estava uma certa feita no Largo de Osasco evangelizando. Um jovem passou e eu dei o folheto, ele bateu na minha mão e foi embora. E eu gritei para ele: Jesus te ama. Ele parou, voltou de costas e falou: é coisa de crente? Eu disse: é coisa de crente. Ele disse: eu quero ouvir. E eu comecei a falar de Jesus para ele. No meio da pregação ele me interrompeu. Ele disse assim: eu acabei de brigar com meu pai e com a minha mãe, estou indo na casa da namorada me despedir porque eu vou embora. Eu aceito Jesus como Salvador com uma condição. Eu disse: diga, se você voltar comigo agora na casa do meu pai para evangelizar também meu pai e minha mãe. Tudo bem, ok. Onde você mora? Ele disse: Vila Iara. Na época Vila Iara era o bairro nobre de São Paulo. E eu perguntei para ele: como é que eu vou para tua casa? Eram 2 horas da manhã. O cara acabou de brigar com o pai e a mãe, quer que eu vá na casa dele 2 horas da manhã, gente? Falei: deixa para amanhã. Não, se você deixar para amanhã eu vou embora. E eu aceitei ir na casa dele. E é interessante porque quando ele entrou acordando pai, mãe, irmã, o pai dele levantou e disse: seu vagabundo, você além de fazer aquela palhaçada ainda traz um compasso a ser, um safado como você. Mas culambou. Aí ele falou: não pai, isso é um pregador que me encontrou ali na rua. Resumindo, eu comecei a conversar com a família 2 horas da manhã, preocupado com o horário. Quando eu ia parando, ele dizia: não, fala mais um pouquinho. 4 horas da manhã, a família inteira estava ajoelhada na sala da casa, aceitando a Jesus como Salvador. O tempo é hoje, o tempo é agora. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer algo por vidas. Amém? Nós precisamos fazer algo. Eu quero orar contigo agora. E nesta oração eu quero que você diga a Deus: me usa da forma que o Senhor quiser, me torna útil no teu reino. O Senhor pode fazer de mim um poderoso instrumento para a tua glória e para a salvação de almas. Amém? Pai, nós não somos nada sem ti. E a sensação que eu tenho hoje é que nós somos apenas torrões enviados para angariar pérolas, porque almas são joias que o Senhor quer salvar. E eu quero pedir: Senhor, nos usa como intercessores, nos usa como investidores, nos usa como pregadores, mas nos usa. Nós queremos almas. Nós queremos ver jovens convertendo-se a ti, adolescentes, homens, mulheres, não importa em que nível da sociedade esta pessoa está. Nós queremos ganhar almas. Abre nossa mente e visão e cria oportunidades para que sejamos missionários, evangelizando alguém, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, no ônibus, no táxi. Nos usa, apodera-te de nós. Não deixa que sejamos, Senhor, frequentadores de igreja. Nós queremos ser multiplicadores do teu reino. Nós queremos ser instrumentos de expansão do teu reino.
em nome de Jesus Cristo. E eu quero começar pedindo, Senhor, que esse milagre comece acontecendo na casa dessa pessoa. Hoje é o dia 30 de abril, amanhã 1º de maio. Agora no mês de maio, Senhor, mês da família, eu quero pedir a salvação do pai desta pessoa. Eu quero pedir a salvação da mãe. Eu quero pedir a salvação do filho, da filha, do genro, da nora. Eu quero pedir a salvação do neto, da neta. Senhor, eu quero nesta noite declarar que neste mês acontecerão alguns milagres extraordinários dentro das casas dos teus filhos e das tuas filhas. Algumas coisas vão se mover pelo sopro do Senhor dentro da casa desta pessoa. Não vou direcionar, Senhor, porque tu sabes que as necessidades são diversas e são particulares. Mas o Senhor vai agir dentro das casas, das famílias que estão aqui, que estão acompanhando este culto. O Senhor vai agir, porque eu sinto da parte do Espírito Santo que o Senhor está declarando nesta noite uma ação de milagres dentro das famílias ao longo deste mês, em nome de Jesus. Faz isto para a tua glória. Faz isto para a tua glória. Teimai labasto astiando agá. Laços que se quebram, Senhor. Sentenças que são rompidas nesta noite. Filhos que são recuperados, restaurados. Aquela pessoa que foi embora e não disse para onde, desapareceu do mapa. Crianças desaparecidas. Nós declaramos que a mão de Deus vai mover as águas, vai revolver a terra, mas vai começar a acontecer milagres extraordinários de cura, de libertação, de restauração e de salvação, de avivamento espiritual na casa do teu servo, na casa da tua serva, em nome de Jesus. Só quem crê e recebe, diga amém. Há alguma coisa grande de Deus por acontecer. Eu não estou conseguindo expressar porque eu ainda não consegui discernir. A minha alma ainda não discerniu. O meu espírito ainda não conseguiu decifrar. Mas há algo grande de Deus para acontecer. E vai acontecer. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Estenda a sua mão rapidinho em direção à pessoa do seu lado. Seja um instrumento profético de Deus na vida dessa pessoa. E declara para ele algo grande de Deus para acontecer na sua vida e na sua casa. Enquanto